Bom, então agora eu vou mostrar o passo a passo para a gente acessar o aplicativo do Asterix Grid. Primeiro de tudo, nós vamos entrar aqui no nosso Google e aí nós vamos digitar ali na lupinha o nome do aplicativo. A primeira opção que aparece já é a do Asterix Grid. Então você pode clicar e já vai abrir nessa página em que você pode usar o Asterix sem fazer um registro ou fazer um registro, um login e uma senha. E eu recomendo fazer esse registro, então você cria um login e uma senha para que as suas pranchas, as suas propostas de atividades fiquem ali salvas e você consiga ter acesso ali quando você quiser. Eu já tenho minha conta, que eu utilizo bastante para fazer pranchas para colocar aqui na clínica, ou às vezes para levar para as escolas. Então eu vou colocar aqui o meu login e a minha senha. Ó, é só digitar o login, a senha e entrar. Então, aqui já abriu na minha página principal. Aqui eu já tenho alguma prancha feita, que nesse caso são os comprimentos que eu uso na recepção. Então, eu montei essa pranchinha e ficou salva aqui. Eu vou lá em gerir tabelas, que é onde fica as tabelas que eu fiz. Mas quem é o primeiro acesso, já aparece aqui a opção de ou uma tabela pronta ou de você criar sua própria tabela. Você pode entrar na opção de criar a própria tabela. Eu vou aqui agora criar uma nova tabela, que vai ser da prancha que eu escolhi para fazer para vocês, que é a prancha da hora do lanche. Então você pode nomear como hora do lanche, ou refeitório, enfim, eu coloquei aqui como lanche. Então, primeiro de tudo, eu vou definir aqui quantas linhas e colunas eu vou fazer, pensando na quantidade ali de pictogramas que eu vou utilizar com essa minha criança. Então, eu defini aqui uma quantidade que eu acredito que vai ter uma quantidade de palavras legal. E aí eu começo a criar. Então, eu vou em nova célula. Primeiro eu vou fazer a imagem principal, que nesse caso é do lanche. Eu gosto de escrever sempre as palavras em caixa alta, porque ajuda na representação ali daquele pictograma, né? Representação escrita daquele pictograma. Isso é muito interessante para utilizar também, para que a criança já tenha essa representação escrita daquela palavra. Bom, aqui a gente abre a parte de imagens, já vai direto na biblioteca de pictogramas do Arazaki. É bem legal. Então aqui eu escolhi a imagem que eu achei melhor. Vou ampliar para deixar ela centralizada. Pronto. Agora eu vou colocar os pictogramas em volta dessa imagem principal que aqui representa o ambiente. Então, nós vamos, antes de fazer isso, nós temos que observar essa criança, definir ali quais vão ser as palavras essenciais para aquele ambiente, para poder montar as palavras, né? Montar a prancha. Então, aqui eu usei o quero, ó. Aqui no Asterix tem uma classificação de palavras. Então, o que elas simbolizam tem uma cor diferente no fundo. Então, as ações, por exemplo, né, que tá aqui como verbo. Então, as ações, elas ficam com o fundinho verde. Eu gosto de deixar classificadinho assim, né, o que cada um representa. Então, comentário, social ou expressão é uma coisa, categorias é uma cor. Então, são cores diferentes para cada significado. Vou colocar aqui na minha prancha também o sim, para que essa criança possa aceitar. Se ela quer a água, se ela vai querer o pão, o bolo, a bolacha. Então, ela consegue utilizar o sim. E também o não, se ela não quiser mais, se ela não quiser o alimento oferecido. Então, ali ela consegue solicitar, consegue rejeitar. E aí eu vou pensando em outras palavras aqui dentro desse ambiente que vai ser utilizado e útil naquele momento, ó. Acabou. Então, dá pra usar acabou a comida, acabou a hora do recreio. Dá pra utilizar também o mais. Olha ali a quantidade de pictograma que aparece. Tá vendo? E além do site do Arazaki, agora tem uma outra biblioteca. Esse Open Symbols também aparece bastante coisa. Então, se quando você colocar ali o Arazaki não aparecer a imagem, você pode ou utilizar a representação escrita em inglês ali, em pesquisar imagens, ou você usa essa outra biblioteca do Open Symbols. Então, eu gosto bastante dessa imagem que representa mais, mas eu sempre utilizo ela. Dá para colocar também ações. Então, aqui eu vou colocar sentar.
Faz a criança sentar para a hora do lanche. Vou colocar aqui como ação, para ficar classificadinho. Ó, à medida que você faz o pictograma, você também pode mudar a localização. Então, às vezes você acha que o cara precisa ficar em cima ou embaixo, você consegue ali manusear. Só arrastar de um lado para o outro, que você consegue colocar o pictograma na melhor ordem para você. Eu vou usar também o abrir, então pode ser abrir o pote, abrir o saquinho, abrir o pão para tirar o requeijão, para tirar o presunto, enfim. Dá para usar essa ação em várias situações. Opa, abrir a ação, vou lá classificar. Então, coloquei ali classificadinho. E como vocês podem ver, é bem simples para montar tabelas, não é nada difícil. O ideal é que a gente tenha esse raciocínio do que colocar, de qual a palavra que vai ser útil para aquele momento, que vai ser essencial ali, para que essa criança consiga utilizar de forma funcional. E nós também na nossa modelagem. Que eu vou colocar água, mas você pode colocar beber, dependendo da criança, você consegue colocar um pictograma para ela sinalizar que está com sede, e aí solicitar água. Vai depender de cada criança. Muito importante também que essa criança consiga solicitar ajuda ali naquele momento. Ajuda para pegar o seu lanche, ajuda para pegar a colher, ajuda para cortar, enfim. Então é uma palavra ali que é coringa que a gente consegue utilizar em qualquer momento, para várias situações ali. Dá para colocar também outras funções comunicativas. Então, dependendo do nível da criança e da função que nós vamos priorizar para o momento, dá para pôr comentários, dá para pôr expressões. Aqui eu coloquei mais ações também. Então, comer. Dá para pôr beber também, dependendo do tempo de intervalo da sua escola. Dá para colocar também o brincar, porque ela já comeu, agora ela vai brincar também. Então aqui eu vou pôr comer e vou pôr beber também. Ó, modifiquei aqui de um lado pro outro, só arrastando você já consegue tirar o pictograma de um lugar e pôr pro outro. Bom, acho que para finalizar vou colocar um comentário. E vocês podem completar a tabela, deixar ela completinha, ou às vezes se sobrar aqui um espacinho também não tem problema, tá? Vou deixar aqui um espacinho, então vou colocar só para finalizar um comentário. E aí depois que nós finalizarmos a nossa tabela, nós vamos dar um jeito aqui, né? Organizar, ver se os pictogramas estão no lugar certinho, se não tem nada para modificar, se não tem mais nenhuma palavra ali para que a gente classifique, né? Como ação, como expressão, enfim, para que a gente possa salvar ela como PDF. Vou acrescentar aqui mais um comentário para a gente já finalizar a tabela. Então aqui eu coloquei a expressão que essa criança vai utilizar. Ó, não apareceu Narazaki. Então, eu vou trocar para outra biblioteca, que é a do Open Symbols. Lá apareceu uma figura, eu acho que essa figura identifica bem o que essa criança vai sinalizar. Pronto, classifiquei ali como social expressão.
Pronto, vou deixar minha tabela assim. Acho que já tem programas para que nesse momento a criança consiga comunicar e eu também consiga modelar essa linguagem com a criança. Agora eu vou salvar. Para salvar, a gente pode ir ali em guardar como PDF. Então você clica nessa opção, tira esse incluir a tabela global, que é aquela primeira tirinha ali do aplicativo, que não tem necessidade de digitar na impressa. E a gente pode incluir ali a cor de fundo, que é das classificações que a gente fez. Aí nós vamos transferir PDF, que aí já vai gerar a prancha em PDF pra gente. Daí é só ir lá em Downloads. Prontinho. Aqui a nossa prancha. Agora é só salvar no seu computador, imprimir, plastificar e utilizar para sua criança. E aí você pode fazer essas pranchas para cada ambiente. Hora do lanche, sala de aula, quiosque, biblioteca. Essa aqui é a prancha de sala de aula que eu fiz também. Eu também coloquei a imagem principal do ambiente centralizada em maior. E em volta fui colocando ali as palavras que eu julguei que naquele momento seriam essenciais para aquela criança comunicar e para que a gente também consiga modelar para a criança. E essas pranchas, elas são muito úteis. Dá pra gente utilizar em vários ambientes, não só escolar. Vou mostrar aqui pra vocês uma que eu fiz na igreja. Ó, então aqui fiz para uma criança utilizar dentro da igreja. Também o ambiente principal centralizado e maior e as palavras úteis em volta. Então ali na igreja a gente senta, fica de pé, tem a hora da palavra, o pastor pega a Bíblia. Essa criança pode solicitar para ir no banheiro e também pode mostrar que está incomodado porque tá muito barulho. Consegue também saudar, dar o oi e o tchau. Então, são as palavras que para aquele momento eu achei essencial. Então, você pode usar em vários lugares. Festa de aniversário, um passeio diferente, uma festa diferente na escola, para conseguir sinalizar para essa criança. Essa aqui é a prancha de rotina e é aquela rotina mais imediata. Porque tem crianças que talvez você vai indicar, vai mostrar a rotina do dia e para ela seja muita coisa para memorizar, gravar e entender o período todo. Então nós vamos usar uma prancha mais imediata, que é do agora e depois. Então agora atividade, depois parque. Eu criei ali o pictograma e ampliei, que fica num tamanho bom na hora de imprimir. Também salvei ali como PDF. E prontinho. É só imprimir agora e utilizar. Essa aqui eu vou recortar, porque foi a que eu utilizei os ambientes. Então, eu fiz atividade parque, depois eu vou fazer o lanche e o quiosque, a biblioteca, educação física, enfim, todos os ambientes que tem ali na escola, para mostrar para minha criança. Aí eu vou lá na mesma tabela e eu posso editar aqui esses pictogramas, quando eu quero colocar outro ambiente, né? Então, eu edito o nome, edito a imagem. Venho aqui e edito a imagem também, de acordo com o que eu coloquei ali de nome. Ou eu posso excluir também e criar um pictograma em branco, que é o que eu vou fazer pra gente criar ali a prancha base da nossa rotina. Então, aqui eu vou excluir. E criar uma nova célula em branco. Vou ampliar, deixar bem grandinha. E prontinho. Vou fazer igual aqui com a outra. E aí essa aqui vai ser a prancha base. Eu vou imprimir essa daqui, plastificar. E as outras ali que tá mostrando os ambientes, eu vou recortar para ir destacando sempre, colocando ali no agora e depois. Então, agora atividade, depois parque. Aí na hora do parque a gente troca e coloca. Agora parque, depois lanche. E assim por diante, durante o período que essa criança tá na escola, tá? Era isso que eu tinha para mostrar hoje. Espero que tenha ajudado vocês a conseguir Beijo. utilizar. E é isso, um beijo e agora precisa me despedir. Despedir. Tchau.